Que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa semana onde sabemos que o Brasil é um dos países mais conhecidos e falados do mundo durante esse período do ano, né? Pena que é por uma coisa não tão boa assim, mas que bom a gente poder se reunir aqui, louvar ao Senhor. Como o Felipe falou no começo do culto, temos várias pessoas que estão aqui desde meio-dia, imagino que vários de vocês cansados, mas que bom que estamos juntos, vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. E eu, rapidamente, quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira eu queria saber, quem aqui veio em todas as palavras da série Ser, Estar e Fazer? Quem aqui, hoje é o quarto episódio, tá? A terceira disciplina. Por favor, levanta de novo que eu fiquei olhando para o meu dedo aqui. Ok? Quem aqui veio em 3 só? 2. Alguém aqui veio só em um episódio? Ok. Tirando os nossos visitantes, tem alguém que é aqui da igreja que não veio em nenhum episódio da série, não sabe o que está acontecendo? Tranquilo? Legal. Bom, vou citar rapidamente vocês. Nós estamos numa série, começou no finalzinho de janeiro e vamos até o meio de março, falando sobre disciplinas espirituais. Basicamente, todos nós que queremos ser discípulos de Jesus, queremos ser mais parecidos com Ele. E a grande questão é como a gente faz isso. E nessa série a gente está aprendendo sobre esse processo de estar com Jesus para ser como Ele é e fazer o que Ele fez. E é por isso que nós estamos aqui. Então, a primeira disciplina espiritual, porque as disciplinas espirituais são o caminho, o treinamento, o processo pelo qual a gente passa para ser mais parecido com Jesus. Então, a primeira disciplina que a gente falou foi sobre solitude e silêncio. Quem aqui estava na pregação de solitude e silêncio? Bom, eu compartilhei hoje à tarde, rapidamente, que as minhas primeiras práticas de solitude todas me levaram a dormir de volta. Mas a gente está tentando, e hoje aqui à tarde a gente teve um período muito bom. Eu não sei da galera que estava, se perceberam, mas a gente ficou quase 20 minutos em solitude. Isso foi bastante, foi muito bom. E foi muito legal também, essa experiência. Na semana passada, a gente falou sobre oração. Então, a importância de nós orarmos, né? A oração, como o Felipe falou, é um bate-papo com o Criador. Que coisa boa, né? E hoje, a gente vai falar sobre comunidade, a disciplina espiritual de comunidade. Eu não sei vocês, mas, assim, aparentemente, comunidade é uma coisa meio que óbvia e fácil para a gente, né, que é da igreja, falar. Inclusive, quando estávamos dividindo os temas da série, eu falei assim, cara, eu vou falar sobre comunidade porque eu acho que é um assunto que eu gosto, um assunto que eu consigo falar. E, na verdade, eu fui olhar as minhas últimas pregações e ano passado eu preguei 10 vezes aqui no culto de sábado. 10 vezes. Das 10, 4 eu falei sobre a igreja, 4 eu falei sobre a comunidade de fé, 4 eu falei sobre como nós podemos ser uma igreja melhor. Então, assim, é um tema que eu considero muito relevante. Mas essa semana, eu parei para pensar e, como eu disse, eu achei que ia ser tranquilo falar sobre isso. E até comentei com a Anitta um pouquinho antes de começar o culto. Porque, aparentemente, viver em comunidade, para nós é fácil. A gente sabe que existem várias direções sobre isso na Bíblia. A gente lê vários versículos aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. A gente fala sobre a igreja de Atos 2, a igreja primitiva. Enfim, parece ser fácil falar de comunidade, mas quando eu fui parar para analisar, eu falei, não sei, parece que há uma dificuldade em nós vivermos isso de verdade. Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente, eu não sei quantos de vocês souberam, eu já comentei algo parecido numa pregação minha do ano passado, mas saiu uma pesquisa recentemente, onde a gente tem mais templos religiosos no Brasil do que hospitais e escolas. Do jeito que ela foi lançada, ela tem um viés um pouquinho preocupante,
e eu não quero falar sobre isso hoje, mas tem essa estatística ela nos mostra algo. Realmente, existem mais templos religiosos do que escola e hospital. Mas, se existem tantos templos assim, se a igreja realmente de fato está crescendo, e a previsão é de que o Brasil se torne um país majoritariamente evangélico daqui até nos próximos, de 5 a 10 anos, 2030, nos próximos 10 anos, o Brasil se torna um país majoritariamente evangélico. E a pergunta que a gente faz é, bom, por que será então que o país aparentemente não melhora? Por que será que a gente não vive de uma forma boa, de uma forma produtiva, de uma forma saudável? E mais, por que não são só os templos que estão crescendo, mas as diferentes denominações, as diferentes religiões, por que há tanta desunião, por que há tanta desavença dentro do meio cristão evangélico? Essas são perguntas que a gente se faz quando a gente vai estudar sobre a igreja, sobre a comunidade. Então, isso me levou a uma meditação profunda ao longo dessa semana a respeito do que nós poderíamos falar de comunidade, de uma disciplina espiritual, como nós poderíamos nos disciplinar para viver em comunidade. Então, para começar, eu quero que você... Entendeu, né? Eu já comecei, mas a primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero que você converse com a pessoa que está do seu lado, se você tem essa liberdade, se você conhece ela. Eu quero que você fale com ela qual é a sua maior dificuldade em conviver com outras pessoas. O que te incomoda em conviver com outras pessoas? É a personalidade delas? É as crenças que ela tem? Eu vou dar aí 1 minutinho para vocês conversarem. O que você acha mais difícil de conviver com outras pessoas? Me incomoda o tipo de... O que ela pensa sobre salvação, né? Entendi. Me incomoda se ela é calvinista ou se ela é arminiana. Entendi, pessoal. Ah, muito bom. Deu tempo já? Rapaz, tem gente que é incomodada mesmo, porque tá falando desde a hora que eu comecei. Entendi, o pessoal te irrita, né? Ok. Bom, vamos lá, essa conversa foi boa para a gente continuar. Algo que que a gente sempre vai retomar aqui durante a nossa série é a importância de praticar as disciplinas espirituais. A nossa formação espiritual, ela sempre deve resultar numa transformação interior e depois exterior. Então, o Richard Foster, ele diz assim, a superioridade da nossa justiça em relação à dos religiosos será vista à medida que a nossa vida demonstrar o agir de Deus em nosso interior. É claro que sempre haverá resultados externos, mas essa mudança começa no interior. Então, assim, lembre-se, vamos falar sobre como podemos mudar a nossa comunidade, mudar a igreja. Mas começa dentro de você, tá bom? E continuando aqui, e antes assim, o que eu percebi essa semana é que eu poderia falar bem na prática o que é viver comunidade. Seria muito fácil para mim, que a gente falar da disciplina espiritual puramente na prática, porque, como eu falei, para nós que temos tempo de igreja, conhecemos, não é algo difícil, a gente meio que sabe, né, como viver em comunidade, mas pensando em tudo isso que acontece no nosso país, na dificuldade que a gente tem, eu fui tentar ir um pouco mais fundo no nosso estudo, tentar ir um pouco mais fundo na vida de Jesus, no tempo que ele passou aqui nessa terra, para entender como nós poderíamos de fato ser uma comunidade promovendo mudanças internas em nós e visíveis depois ao mundo. E
eu quero falar rapidamente sobre 3 palavrinhas. Só eu aprendi. Brincadeira. Amor, obediência e lealdade. Para a gente entender a comunidade, a gente precisa entender sobre amor, obediência e lealdade. Bom, se a gente quer ser como Jesus, a gente deve estar com Ele para fazer o que Ele fez. Esse é o princípio da nossa série. Mas eu quero adicionar um novo elemento, que na verdade é um elemento implícito em ser, estar e fazer, que é obedecer. Porque quando nós estamos com Jesus, nos tornamos como Ele, somos habilitados para fazer o que Ele fez. E uma coisa que Jesus fazia e nos ordenou fazer também era obedecer. A palavra obedecer do latim, ela é ouvir, vem de ouvir com profundidade. Para nós, na nossa tradução mais literal aqui do português, obedecer significa se submeter à vontade de um outro alguém, de uma pessoa. E nós sabemos que Jesus, ele era um cara muito obediente. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia está lá em Filipenses capítulo 2, onde a Bíblia fala que, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. É um versículo bem conhecido de nós, onde falamos que temos que ser igual a Jesus, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve, que existindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar. Então Jesus era um cara extremamente obediente. Então, se nós queremos ser como Jesus, queremos passar tempo com Ele, queremos fazer o que Ele fazia, nós precisamos obedecer. Então, obediência é uma disciplina aí que está implícita em todas as outras. Na verdade, praticar uma disciplina espiritual é um ato de obediência àquilo que a palavra nos diz. Mas, indo agora um pouquinho mais para a vida de Jesus, e o que a gente pode aprender sobre amor, obediência e lealdade, e talvez esse começo aqui da pregação, eu vou exigir um pouquinho de vocês, mas eu garanto que vai ser bom para o nosso futuro, vai ser bom para o desenrolar da história. A Bíblia nos mostra que em Mateus 22, Jesus, ele resume os mandamentos da lei em apenas 2. Então, se você sabe um pouco da história de Israel, sabe que havia uns 10 mandamentos, e se você for olhar, ler, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você vai ver que tem uma série de leis e de rituais que Deus mandou também ao povo. Mas falando a respeito dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, Jesus resume todos eles em apenas 2, que são os 2, a Bíblia diz, os 2 grandes mandamentos. É bem conhecido, imagino que você saiba, mas se você não sabe, eu vou te falar. Primeiro amarás o Senhor teu Deus, e o segundo e o próximo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tranquilo? Todo mundo tinha ciência, se não tinha, agora sabe. Jesus, o nosso mestre, Deus, o Deus encarnado, Jesus, resumiu os mandamentos, as ordenanças em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Mas aí, a gente vai lá para João 13, eu quero que você abra sua Bíblia agora. João 13, Jesus está passando um tempo com seus discípulos, aquilo que a gente conhece ali como a última ceia. E algo interessante acontece aqui. João 13, existem 2 versículos em João 13 que sempre foram o meu maior entendimento do que era verdadeiramente a missão da igreja aqui na terra, mas ao mesmo tempo é a nossa maior dificuldade, e eu quero que a gente reflita um tempinho nisso aqui. João 13 começa com a cerimônia do lava-pés. Então, existe uma cena na Bíblia onde Jesus, como uma demonstração de amor e de servidão, ele lava os pés dos seus discípulos, pés de quem andava muito. E Jesus, ele fala que os seus discípulos deveriam fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Mas aí lá no versículo 34 e no versículo 35,
algo acontece que nos chama atenção. E Jesus diz assim, Jesus está com seus discípulos e ele fala, eu lhes dou um novo mandamento. Então aqui a gente tem uma nova ordem vinda da parte de Jesus. Existiam os 2 grandes mandamentos, mas agora, e vocês lembram qual que é, né? Amarás quem? O Senhor teu Deus e o como? Isso. Agora, o novo mandamento que Deus dá para os discípulos, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Não é novo, né? Porque ele já tinha falado para amar o próximo. Mas ele diz assim, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E aí, aqui para mim o bicho pega. Então, Jesus nos deu um novo mandamento. Então, uma nova coisa, uma nova tarefa que nós devemos cumprir, vamos assim dizer. Só que agora eu não amo mais o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu amo o próximo como Jesus ama o meu próximo. E aí, como vocês sabem, o amor de Jesus é um amor totalmente sacrificial, disposto a morrer por alguém. E ele não fala só que a gente deve fazer isso, mas ele fala qual é o resultado dessa prática. O resultado é, o mundo saberão que vocês são meus discípulos. O mundo saberá que vocês me seguem se vocês amarem uns aos outros como eu os amei. E aqui, toda a teoria de que viver em comunidade é fácil, de que seguir a Jesus é fácil, de que pregar o evangelho é fácil, ela vem por água abaixo. Porque se esse é o novo mandamento que Jesus nos deu, meus irmãos, eu tô enrolado. É engraçado que nos próximos capítulos de João, Jesus está gastando tempo com seus discípulos. A gente vai folhear a Bíblia rapidão. Se você ler o versículo, no capítulo 14, João 14, versículo 15, Jesus diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então agora, uma prova de amor nossa para com Jesus é obedecer o que ele falou. E ele falou para a gente amar uns aos outros como ele nos ama. Ou seja, para cumprir o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Eu só posso amar a Deus de verdade se eu obedecer a Deus. E que Deus mandou eu fazer, amar meu próximo. Então, se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. É isso. 1 João fala bastante sobre isso. Mas assim, está ficando difícil. Está ficando difícil, eu sei. João 14, versículo 21, Jesus está falando com os seus discípulos, ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes guarda ou lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora deixa eu te falar uma coisa, não adianta você orar pedindo para que Deus se revele a você se você não é capaz de amar seu irmão. Porque isso não vai acontecer. E aí a gente vai para o João 15 agora, a gente vai só passando a folha, porque essa parte aqui da Bíblia é sinistra, cara. João 15, eu vou ler a partir do versículo 5, mas eu vou pular alguns. A Bíblia diz assim, Jesus falando mais uma vez com seus discípulos, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, vejam a associação. Saberão que somos nossos discípulos, que somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. E aqui ele fala que se nós guardarmos os mandamentos, permaneceremos no amor dele, e dando muitos frutos, as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. É isso que está dizendo aqui. Então, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. O meu mandamento é esse: vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. E ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. E o que eu lhes ordeno é isso: que vocês amem uns aos outros. Veja, Jesus então, ele adicionou uma nova condição aqui, para que as pessoas saibam que somos discípulos. Ele fala que quem é discípulo de Jesus dá muito fruto. Está escrito aqui: vocês deem muito fruto e assim saberão que são meus discípulos. Só que essa não é uma condição nova. Ele está só falando de uma forma diferente do que ele já tinha falado em João 13. Porque ele falou assim: se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão em mim. Aquele que permanece em mim, dá fruto. Qual é o mandamento que eu tenho que guardar para permanecer e para dar fruto e para saberem que eu sou discípulo? O mesmo: amem uns aos outros como eu os amei. Se eu permaneço em Cristo, eu dou fruto. Se eu dou fruto, o mundo sabe que eu sou um discípulo. Jesus, então, ele se encaminha para o jardim do Getsêmani e ali ele tem um último momento de solitude e oração junto ao Pai. E a oração que ele faz é uma oração muito linda, mas também é uma oração intrigante, porque existem dois pedaços dessa oração que são bem chamativos para nós. O versículo 11 de João 17, ele diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome e o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Não, e no versículo 20 a 23 ele diz: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim do quê? De que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, ou seja, eles permaneçam em nós. Para o quê? Para que o mundo creia que o Pai enviaste. Então Jesus não só fez questão de deixar claro para os discípulos o que ele esperava, mas em oração ele confirmou isso falando com o Pai. Eu quero que o mundo saiba que eles me enviaram. Então a minha oração é para que eles permaneçam em nós, para que eles estejam em nós. E nós estamos em Cristo quando fazemos o que Ele manda, e o que Ele nos manda é amar uns aos outros. Sabe, Jesus gastou suas últimas horas com os discípulos, e sua última oração, vamos assim dizer, seu último momento com o Pai antes da cruz, falando sobre coisas muito específicas. Ele poderia ter falado mais a respeito de como funciona o uso dos dons. Ele poderia ter ensinado melhor como a gente faz para expulsar demônio, como a gente pode construir um bom modelo de igreja. Jesus podia falar melhor sobre como a gente ora uma oração por cura, por milagres, por sinais e maravilhas. Ele poderia ter feito isso, mas ele gastou suas últimas palavras com os discípulos, falando a respeito de amor e unidade. E é um entendimento claro que a gente faz desse texto, é que não pode haver unidade se não houver amor. E é claro que não dá para a gente falar sobre unidade e amor, tudo que tem hoje, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas é impossível você ter unidade se você não tiver amor. E não é possível ter comunidade sem unidade, porque comunidade é com unidade. Mas o que chama realmente a atenção, a minha atenção pelo menos, é o verbo usado em João 13:35 para falar sobre amor. A
primeira marca que Jesus dá aos seus discípulos. O verbo utilizado em que vocês amem é um verbo no grego traduzido como agapau. Todo mundo já deve ter ouvido isso, provavelmente. Agapau, a gente fala mais ágape, né? E essa palavra, esse amor significa grande afeto, cuidado, lealdade para com. E eu falei que a gente precisa obedecer, mas quando Jesus fala do nosso tratamento uns para com os outros, ele vai mais fundo em simplesmente se submeter à vontade de outra pessoa. Lealdade. A palavra lealdade significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra. Significa fidelidade aos compromissos assumidos. Lealdade é um passo além da obediência. Eu não só me submeto, mas como eu estou totalmente comprometido com o que está acontecendo. O professor, ele prefere ser chamado assim, Lourenço, ele esteve aqui com a gente domingo na igreja, e ele falou algo que me deixou intrigado, que muitas vezes nós somos obedientes, mas não somos leais. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, mas não só se submetendo à vontade, mas uma fidelidade a esse compromisso, um respeito profundo pelos valores e princípios que a gente tem. A Bíblia fala sobre esse amor leal, em Jeremias 31:3, a palavra diz assim: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Salmos 130, versículo 7, o salmista diz: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E essa é a minha introdução hoje. O culto vai até 10 horas, então eu estou muito tranquilo. Essa é a minha introdução hoje, porque eu entendo que o maior ataque que o diabo faz, o maior ataque que ele pode lançar, ele lança continuamente contra a igreja, e é o que ele tem feito ao longo dos anos, é atacar a nossa unidade, é atacar a nossa capacidade de amar uns aos outros. E se nós não tivermos isso bem claro, se nós não entendermos que o nosso problema, a raiz do nosso problema, ela começa lá em obedecer os mandamentos de Jesus e amar de verdade, não adianta eu dar várias práticas que você pode fazer para praticar a disciplina espiritual da comunidade que não vai servir. Porque sem uma mudança interior, sem um entendimento do porquê nós fazemos isso, a gente não vai dar conta. Como já não tem dado. Como já não tem dado. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para criar robôs obedientes. Nós estamos aqui para sermos uma comunidade de discípulos que se amam verdadeiramente, demonstrando afeto, cuidado e lealdade entre si. É por isso que para entender comunidade, eu preciso entender amor, obediência e lealdade. E com isso, a gente vai então falar sobre a disciplina espiritual comunidade. Até aqui está tranquilo? Sim. Está dando para entender mais ou menos? Sim. O dando para entender, o pessoal respondeu mais baixo, então imagino que está difícil. Mas, seguimos. Alguns teólogos, alguns autores que falam a respeito de disciplinas espirituais, eles dividem as disciplinas em duas categorias: as interiores e as exteriores. Particularmente, eu não vejo muita necessidade da gente dividir as disciplinas assim, mas se fosse para a gente exemplificar, a solitude é uma disciplina interior, porque trabalha mais a mim. A comunidade é uma disciplina exterior, porque envolve fatores externos a mim. Então, a comunidade, enquanto disciplina espiritual, ela é uma disciplina exterior. E eu quero agora que, se você puder, você anote. Eu vou falar qual que é o princípio da disciplina espiritual de comunidade. E o princípio dessa disciplina é descobrir um lugar para Deus na nossa vida coletiva. Descobrir porque já existe. A gente não vai inventar,
A gente não vai tentar achar, é descobrir porque já existe esse lugar. Henry Nouwen, ele vai dizer que a disciplina da solitude, a disciplina que a gente aprendeu, ela não se mantém sozinha. Por mais que você possa passar várias horas em solitude, vai chegar um momento onde você vai precisar de um coletivo para encontrar Deus também, para descobrir um lugar para Deus na nossa vida comunitária. Afinal, ninguém consegue viver sozinho para sempre. Como é que o nome daquele cara, aquele filme, Na Vida Selvagem? Alguém já assistiu Into the Wild? Eu esqueci, alguma coisa Supertramp, uma coisa assim, não é o nome dele? Enfim, assistam esse filme, é legal. Um rapaz que decide abandonar a civilização e viver sozinho no Alasca, e aí tem uma experiência muito intrigante ali. Se você puder assistir esse filme, mas não precisa também, não vai perder de viver a comunidade. Bom, a comunidade então, como disciplina, ela é um esforço de criar um espaço livre e vazio entre pessoas, entre nós, no qual juntos nós podemos praticar verdadeira obediência. Então, vocês lembram, não sei quantos lembram, mas quando a gente falou sobre solitude, a gente falou que solitude era o quê? Você encontrar um espaço-tempo, onde as vozes, o barulho do mundo cessasse, para você o quê? Ouvir a voz do Senhor. Então, onde a gente fazia a solitude acompanhado do silêncio, porque só uma voz fala, o resto todo se cala. Nós ouvimos uma voz, então entendemos o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós, e a partir disso temos para onde seguir. Essa é a solitude. A comunidade, ela é basicamente fazer a mesma coisa, só que agora juntos. Nós, enquanto comunidade de fé, enquanto pessoas juntos, iremos mais uma vez procurar esse espaço, tempo vazio dos nossos achismos, vazios da nossa vontade, para ouvir o que Deus tem para nós e então praticar obediência juntos. Basicamente é isso a disciplina da comunidade. Então a solitude, ela gera obediência porque nós ouvimos a Deus e praticamos isso. Na comunidade é a mesma oportunidade que nós temos, mas de agora praticar isso em solitude, juntos. Mas assim, algo que precisa ser ponderado é que aparentemente viver em comunidade é tranquilo, porque a gente faz isso o tempo todo. Mas tem uma professora do MIT, gastei, hein? Se você não sabe o que é o MIT, procure aí. O nome dela é Sherry Turkle, e ela é uma especialista em impactos da era digital na geração Z e nos millennials, que olhando aqui imagino que é a maioria do nosso público. E ela estudou um comportamento dessas gerações, os millennials e a geração Z, que se chama sozinhos juntos. Em inglês é até mais bonito de falar, mas sozinhos juntos. Isso quer dizer que nós temos uma falsa sensação no nosso meio de que nós estamos juntos. Mas a verdade é que nós estamos sozinhos. Só ficamos sozinhos juntos. Entendeu? Entendeu? A gente parece que é uma comunidade. Mas se você juntar um bando de gente solitária, isso não te torna uma comunidade. Vocês só estão sozinhos juntos. Então, viver a disciplina de comunidade é muito mais do que um ajuntamento. É mais do que isso. Comunidade é ter algo comum. Então, quero dar alguns princípios para vocês. Vamos falar agora. Eu falei da definição de comunidade, agora eu vou falar por que nós devemos praticar a disciplina da comunidade. Vamos lá. Primeiro, como eu já deixei um pouco claro aqui para vocês no tópico anterior, a gente deve praticar a comunidade, porque comunidade é obediência praticada juntos. Quando nós estamos em comunidade, a pergunta deixa de ser o que Deus tem para mim, e ela passa a ser
o que Deus quer de nós. E veja que essa é uma pergunta muito mais abrangente do que simplesmente qual é o propósito da minha vida. Porque, amado, Deus tem um propósito para a sua vida, eu creio nisso. E eu creio também que Jesus morreu por você, mas também tem muito mais gente que Ele morreu por. E tem um propósito muito maior do que só a sua vida. Quando nós estamos em comunidade, quando nós praticamos a obediência, quando nós praticamos os mandamentos que Deus tem juntos, as nossas perguntas mudam. Porque não mais importa tanto o que eu quero para mim, mas sim o que Deus quer para nós. E isso é algo bom. Praticar a comunidade nos dá um senso maior de pensar menos em mim e pensar mais no nós. Isso é bom. A segunda é que a disciplina da comunidade, quando praticamos a disciplina da comunidade, nós somos guiados pelo Espírito. É verdade. Olha só, a disciplina da comunidade, ela nos permite, nos libera para ir como igreja, para ir como comunidade, aonde o Espírito nos guie, mesmo a lugares onde a gente preferia não estar. Porque se já não importa tanto mais o eu e sim o nós, alguns dos nossos medos começam a cair gradativamente. E um deles é de que às vezes a gente não ouve o direcionamento do Espírito para as nossas vidas, porque estamos tão presos em nós e somos tomados às vezes por medo, por inseguranças, por incertezas em relação ao outro e acabamos não obedecendo à voz que nos guia. Então, quando nós vivemos em comunidade, nós somos agora liberados. Não é uma palavra ideal, mas é uma palavra que pode se encaixar aqui. Nós somos liberados para ser guiados pelo Espírito. Lembra o que aconteceu no Pentecostes? Jesus falou para eles o quê? Se espalhem até vocês receberem o Espírito e serem minhas testemunhas. Não, ele falou, aguardem aqui, juntos. Os discípulos estavam juntos, aguardando a vinda do Espírito Santo para então serem testemunhas. Então, eles estavam juntos ali esperando, o Espírito veio sobre eles e os liberou, vamos assim dizer, para que eles fossem testemunhar a respeito das coisas que eles viveram e não mais com medo de possíveis lugares onde eles poderiam estar. Quando praticamos comunidade, ouvimos a voz de Deus, a experiência ela se torna maior. A terceira razão da gente praticar a comunidade é que a gente precisa entender que estamos todos no mesmo caminho. Está todo mundo aqui no mesmo barco, pelo menos de uma forma geral, eu creio. E tem uma frase sobre disciplina de comunidade que diz assim: o espaço dentro de nós e o espaço entre nós são o mesmo, porque só há uma pessoa capaz de preenchê-lo. Olha só, aquilo que eu procuro enquanto eu estou vivendo meu tempo de solitude é a mesma coisa que você está procurando no seu tempo de solitude, ouvir a voz de Deus. Então a distância que há entre eu e você, eu ou mim? Eu e você? Entre eu e você? É a mesma que há em mim. Porque só há uma pessoa capaz de preencher, que é Jesus. Então, quando nós entendemos que estamos todos no mesmo caminho, todos necessitados da mesma pessoa, todos com as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos medos, a gente consegue se juntar e falar, bom, temos algo em comum, comunidade. A quarta razão para a gente praticar a comunidade é porque quando praticamos a comunidade, nós somos capazes de reconhecer o Espírito de Deus no outro. Então, vejam que é uma sequência de coisas que vão se completando, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz aquele que é o versículo mais famoso de dia de batismo. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o clássico, né? Se você nunca fez um cartaz de batismo com esse versículo, você está vivendo comunidade errado.
Mas uma coisa que a gente não se atenta é que existe 2 versículos antes do 17, o 15 e o 16. E a Bíblia diz assim, ó: Ele morreu, Jesus, por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas vivam por Ele. Aí o versículo 16 diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E é por isso que a gente fala que quem está em Cristo, nova criatura é, porque se a gente for considerar do ponto de vista humano, é todo mundo aqui ainda velha criatura. Todo mundo aqui pecador, a gente ainda não foi transformado 100%, nós estamos nesse processo de santificação, mas se a gente não visse a partir da ótica de Cristo, a partir dos olhos de Cristo, a gente estaria vendo do lado humano, e aí ninguém é nova criatura, as coisas velhas não teriam se passado, nada teria se feito novo. Então, quando nós vivemos em comunidade, e viver em comunidade requer que nós reconheçamos uns aos outros de acordo com os olhos de Deus, os olhos de Cristo, como Jesus nos olha. Requer que nós reconheçamos o Espírito de Deus uns nos outros. Você, salvo, crente, selado com o Espírito Santo, eu reconheço o Espírito em você. E isso me leva à quinta razão de praticar a comunidade, porque praticar a comunidade aumenta a minha capacidade de afeto com meus irmãos. Olha essa frase de Thomas Merton, ele diz assim: é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente meus irmãos. Quanto mais solitário fico, mais afeto sinto por eles. A solitude e o silêncio me ensinam a amar meus irmãos, não pelo que eles são, me ensinam a amar meus irmãos pelo que eles são e não pelo que dizem. Veja, quando nós praticamos comunidade, eu começo a olhar as pessoas ao meu redor com os mesmos olhos que Cristo olha, não com meus olhos humanos. Eu estou olhando para você e eu vejo uma nova criatura. E aí, o que você falou ou o que você fez, não me importa, não vai me atingir. Porque como Cristo te olhou, Ele te olhou e falou: eu amo Ele, eu dou minha vida por Ele. E agora eu olho para você e eu falo: puxa, foi assim que Jesus te amou, é assim que eu vou te amar também. Então, quando nós praticamos comunidade, a nossa capacidade de afeto entre nós aumenta. E lembra que eu falei que a palavra amor usada lá no grego, ela é traduzida como afeto. Olha que coisa legal. Quem aí está gostando de praticar a comunidade? Uhul! Agora eu vou falar para vocês o que não é comunidade. Então eu falei já o que é comunidade, por que praticar a comunidade. Agora eu vou falar o que não é comunidade. São só 3 coisas que eu trouxe para falar o que não é. A primeira, comunidade não é templo. Olha só, isso aqui não é necessariamente comunidade. Professor Lourenço, ele falou aqui domingo que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Claro que existe a estrutura, a instituição, mas igreja somos nós. A igreja, ela é mais do que um ponto de encontro no final de semana. Nós vivemos o corpo de Cristo no mundo, quando estamos lá fora. Porque a igreja é uma rede de pessoas, de relacionamentos e comunicações que vão além de uma reunião dentro de um lugar. O mesmo autor que eu já citei, Henry Nouwen, ele diz assim: nós nunca conheceremos o que é comunidade se não nos unirmos em um lugar. Mas comunidade não significa necessariamente estar juntos, fisicamente. Então veja, eu reconheço que nós precisamos, em algum momento, para viver comunidade, nos reunirmos em algum lugar. Isso é fato. E que bom que a gente pode se reunir aqui. Inclusive, estou com alguns irmãos meus aqui desde meio-dia.
e está sendo uma bênção estar com vocês aqui, é muito bom. Mas a comunidade, a disciplina da comunidade vai além das quatro paredes, né? Hebreus 10, 25, a Bíblia tem um versículo muito conhecido que fala: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse texto, muitas vezes, ele é usado para falar sobre vir ao templo. Mas é algo mais profundo do que vir ao templo. Ele diz: não deixem de nos congregar, de estarmos juntos. O versículo 24, anterior a esse, ele traz uma ideia de cuidado mútuo quando nós estamos nessa reunião. Então, ser igreja, congregar, viver em comunidade, é mais do que vir ao templo. É nós estarmos juntos, cuidando uns dos outros. Sabe, amizade, casamento, família, a nossa vida religiosa, tudo isso pode ser parte da disciplina de comunidade. Porque é uma pessoa necessitada de Deus, olhando para uma outra pessoa necessitada de Deus, reconhecendo que há um espaço em nós e entre nós, e que só é possível ser preenchido com Deus. Quando existe esse tipo de relacionamento, nós já estamos praticando comunidade. A segunda coisa que comunidade não é uma amizade online. Porque, como eu falei, em algum momento, ser comunidade vai exigir de nós um encontro físico. E eu sei que isso pode parecer um pouco polêmico. Para quem aí tem mais de 25 anos, disciplina espiritual não é entrar numa comunidade do Orkut, tá? Isso não é uma... Quem aqui sabe o que é Orkut? Quem teve um Orkut? Quem teve? Muito bom, né? Isso aí. Bom, gente, eu não estou falando que as redes sociais não são um bom lugar para você se conectar com outras pessoas, para você manter, às vezes, uma amizade que você tem à distância. Não estou falando que você não pode aprender nada lá, não é isso, mas me entendam. Nas redes sociais, a gente pode ter a ilusão de que um contato social é possível sem ter que exercitar aquilo que realmente constrói confiança, cuidado e afeto. Porque nas redes sociais, os estímulos substituem a intimidade. Há julgamento por todos os lados e não há entendimento em lugar nenhum. Então é muito fácil você enganar e ser enganado nas redes sociais. Então, assim, eu coloquei esse ponto, não foi só para encher a pregação, mas foi como um alerta para nós, porque precisamos realmente, e você, meu irmão, que está me assistindo no culto online, você é uma bênção para nós. Não estou te ofendendo, tá? Puxa vida, a live deve ter caído um monte de gente. Mas, a gente prefere você aqui, é só isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Vem para cá, aqui vai ser melhor. Bom, mas é isso, sim. Viver em comunidade, a gente pode... eu amo meus grupinhos de WhatsApp e de Instagram, tenho vários. Mas eu ainda acho melhor ainda quando eu encontro com eles pessoalmente. É muito bom, né? A gente poder se olhar olho no olho, expor nossas fraquezas. Muitas vezes a gente consegue mascarar sentimentos, mascarar identidade nas redes sociais. E quando a gente está um na frente do outro, não tem como não reconhecer o vazio que há entre nós e que a gente precisa de algo maior do que nós mesmos para suprir isso. Porque ele não é mais só da boca para fora. Então, assim, comunidade não é uma amizade online. E, por último, comunidade também não é um relacionamento de mão única. Por que eu coloquei essa foto? Eu vou explicar. Para quem não sabe, esse aqui na tela é o Romário. Romário foi um grande jogador de futebol, sim, um dos maiores da história, um dos maiores brasileiros da história, de verdade. Há quem diga que a Copa de 94 ele carregou sozinho para o Brasil. Ele era um cara muito bom.
E o Romário, um dia ele estava dando uma entrevista falando sobre o Pelé. Pelé, o rei do futebol, né? Esse sim, o maior jogador de futebol da história. E o Romário, eles nunca se deram bem enquanto pessoas. E o Romário uma vez soltou a célebre frase, né? O Pelé calado é um poeta. Né? Eu coloquei essa foto porque... não, ele falou assim, o Pelé calado é um poeta. Ele deveria colocar um sapato na boca. Foi isso que Romário disse a respeito de Pelé. O que eu quero dizer com essa breve historinha é que comunidade não é um relacionamento de mão única. Não é você dar graças a Deus pela solitude do outro. Nossa, graças a Deus esse irmão está em silêncio, porque quando ele abre a boca só sai abobrinha. Isso também não é viver em comunidade, isso não é praticar a comunidade. Às vezes a gente dá graças a Deus por aquele irmão que está quieto, né? Ele podia fazer solitude em casa hoje e não vir no culto. Ia ser tão melhor para a gente. Mas isso não é a comunidade. E eu quero falar, Já estamos indo para o final, mas eu quero falar possíveis dificuldades que a gente pode ter ao praticar a comunidade. Tem tudo a ver com esse relacionamento de mão única. A nossa primeira possível dificuldade em praticar a comunidade é você. Você que está aí. Você é minha maior dificuldade em praticar a comunidade. Sabe por quê? Porque você não é eu. Você não sabe, você é chato, você é cansativo. Tem dias que você só sabe falar sobre você mesmo. É muito difícil viver com você. Você é insuportável. Queria falar isso, mas é verdade. Minha maior dificuldade em ser cristão é você. É por sua causa que eu não estou mais perto de Jesus. É você mesmo, você que está ouvindo aí. Não, você não, G. Você não. Não, o resto sim, você não. Vocês são minhas maiores dificuldades em viver comunidade. Estou falando isso com muita sinceridade. Mas sabe qual é a segunda possível dificuldade que você pode encontrar? Eu. Vocês estão entendendo? Você é minha maior dificuldade, mas eu sou minha maior dificuldade. Porque muitas vezes nós tratamos pecados como atos individuais de desobediência a Deus. Sim, correto. Mas a Bíblia vai além disso. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia fala para nós que o pecado é geral. Fala, todos pecaram. Não tem um sequer que não tenha pecado. Não tem um. É um ato individual, mas o pecado ele também é um ato coletivo, de transgressão aos mandamentos de Deus. Então, quando eu falo que nós estamos no mesmo caminho, nós estamos no mesmo barco, tem a ver com esse entendimento de que todos nós somos pecadores, todos nós teremos dificuldades uns com os outros. A minha maior dificuldade vai ser você, e a sua maior dificuldade, com certeza, serei eu. Com certeza. Essas serão nossas maiores dificuldades. Mas a boa notícia é que a salvação, ela é individual, mas não é individualista. A redenção de Cristo foi pela criação toda. Não é algo apenas para um indivíduo. Talvez a gente não consiga falar disso da forma apropriada, se aprofundar disso, mas olha como a disciplina da comunidade tem um impacto grande em nossas vidas. Imagina como a gente poderia aumentar a nossa capacidade, talvez, de confessarmos pecados uns aos outros. Se a gente entendesse que esse espaço que nós estamos descobrindo para Deus no nosso meio, é um espaço onde a gente consegue entender um ao outro, sabendo que estamos necessitados da mesma coisa, que é ouvir a voz dele e obedecê-lo. Como diz Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Imagina como nós seríamos uma comunidade muito mais saudável, uma igreja mais saudável, onde a gente conseguisse abrir o espaço entre nós, reconhecendo que há algo em comum entre eu e você. Eu sou o pecador e você também.
se a nossa maior dificuldade pode ser também o nosso maior sucesso, quando a gente entende que na comunidade sou eu e é você. A gente poderia até falar de confissão como uma disciplina específica, mas vamos em frente. Algumas razões bíblicas, finalmente, né? Algumas razões bíblicas para a gente praticar a comunidade. Atos 2, muito conhecido, o início da igreja ali, relatado em Atos. Não vai dar para a gente ler tudo, mas Atos 2, a Bíblia fala que os discípulos que estavam ali, aquela igreja, as pessoas que estavam sendo salvas, os 3.000 que foram salvos ali naquele dia, os apóstolos se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O versículo 44 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A origem da palavra comunidade é ter algo em comum. Agora, olha o tipo de comunidade que a igreja primitiva estava vivendo. Eles não tinham só algo em comum. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam, partiam pão, estavam fazendo juntos alegria, sinceridade de coração. Sinceridade de coração. E o Senhor ia lhes acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Não estavam multiplicando templos, estavam pessoas sendo salvas, porque eles estavam vivendo em comunidade. Romanos 12, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como um corpo, cada membro está ligado aos outros. Ou seja, nós somos dependentes aqui uns dos outros para viver em comunidade. Agora, um dos meus favoritos, Efésios 2, do 19 a 22, quem me conhece sabe que eu amo esse capítulo de Efésios, mas a Bíblia diz, eu usei esse mesmo texto na minha pregação sobre o SAC, o Serviço de Atendimento ao Crente. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício atenção agora, nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos, para serem morada de Deus no Espírito. Estamos sendo, esse é o resumo da salvação de Paulo, Efésios 2. Mas olha que coisa incrível, ele fala que nós estamos sendo edificados juntos para sermos o quê? Para sermos morada de Deus no Espírito. Quando nós praticamos comunidade, como vivemos isso de fato, nós estamos sendo morada de Deus através do Espírito. Nós estamos sendo edificados juntos, não separados. Nós somos salvos e eu falei, Efésios 2 é a construção da salvação de Paulo. Nós somos salvos com um propósito muito maior do que algo individual. Por último, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo podia ter falado isso para Timóteo, para Tito, mas ele falou para uma igreja, falou para uma comunidade, porque todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. A nossa transformação, a transformação minha individual, mas a nossa transformação enquanto coletivo, enquanto comunidade, acontecendo de forma conjunta. Praticar a comunidade é evitar nos apegar uns aos outros com medo ou com receio ou criando um isolamento entre nós. Porque agora nós temos o entendimento de que estamos criando um espaço livre para ouvir a voz de Deus juntos.
Em comunidade verdadeira, essa frase de Renault é muito boa. Ele fala que em comunidade verdadeira somos janelas, constantemente oferecendo uns aos outros novos panoramas do mistério da presença de Deus em nossa vida. Imagina se a gente criasse um espaço onde, quem já foi num prédio e gosta de ficar olhando na sacada, na janela assim, a paisagem. É engraçado que às vezes se você tem duas pessoas ali, se perguntar o que elas estão pensando, elas podem ter diversas respostas diferentes. Um pode responder, eu estou pensando o que aconteceria se eu me jogasse. O outro pode falar, linda essa cidade, né? Como que a gente não dá valor para Campo Grande? O que eu quero dizer, trazendo para a nossa realidade, é que quando nós nos dispomos a sermos janelas das nossas experiências com Deus, uns para com os outros, a gente começa a trazer tudo aquilo que a gente fala da convergência, trazer os mistérios de Deus revelados agora a nós de uma forma conjunta. Puxa, esses tempos eu tive um tempo de conversa com o Rafa, e ele compartilhou comigo a respeito de algumas experiências que ele estava tendo com Deus. Como aquilo foi precioso para mim, como aquilo foi precioso. Fiquei tão feliz e assim, empolgado, sabe, com o que Deus estava fazendo na vida dele. De experiências que ele estava passando com Deus e que me edificaram. Imagina se nós tivéssemos realmente esse espaço, um espaço livre, onde o que você fala, não necessariamente o que você tem vivido, não é a coisa principal, mas aquilo que Deus tem falado e pode falar através de você. Imagina se a gente não teria uma igreja melhor, uma comunidade melhor. Sim, eu sei que a gente, entendam, andar em unidade não é ser sempre uniforme, mas é estar sempre unido. E dessa forma, dessa maneira, o mundo saberá que nós somos verdadeiros discípulos. Quando nós amarmos uns aos outros. E lembrem-se que amar uns aos outros é o que Jesus falou, né? Amar um amigo, né? Dar a vida por ele. Esse é o mandamento que a gente tem e, mais uma vez, eu confesso que eu achei que ia ser fácil falar sobre comunidade. Eu achei que ia ser muito tranquilo. Falei, eu sou o cara da galera, né? Georgia, que não é tanto assim da galera, sofre comigo. Se dá para ir para casa ou dá para sair, eu vou sempre escolher sair, estar com a galera. Eu sou desses, né? E tadinha, minha esposa, ela gosta mais de ficar em casa e é bom também, né? Ela me ajudou a entender melhor o valor da nossa casa. Obrigado, meu amor. Mesmo. Mas eu achei que ia ser fácil para mim. Comunidade, PGM, culto de sábado, comunidade. É isso, né? Eu vivo comunidade todo dia. Estou na escola com um monte de gente. Eu converso com todo mundo da sala, de boa. Lá no meu trabalho, eu sou super simpático. Eu vou na igreja, vou no culto, templo, vou no PGM e ainda posto um versículo no meu Instagram para abençoar as outras pessoas. É isso, comunidade. Mas aí quando trata de se expor, de se abrir, de demonstrar que há um vazio em mim, que há um vazio em você também, que é só Deus capaz de preencher e sermos essas janelas das experiências misteriosas que passamos com Deus, cara, isso é muito difícil, porque se fosse fácil, eu te garanto que muito mais pessoas saberiam que nós somos discípulos de Deus, de Jesus. Que é a mesma coisa, né? Deus e Jesus. Muito mais pessoas saberiam. Então, quando eu parei para analisar essa pregação e esse tema, essa disciplina, eu falei, tem algo de errado com a gente. Tem algo de errado com a gente. Tem algo de errado com o modo que a gente vive. Tem algo de errado com o nosso entendimento sobre igreja. Tem algo de errado com o nosso entendimento de comunidade. Porque não é assim. Na prática não é assim tão fácil.
E eu já vou falar qual é a nossa prática semanal. Mas antes eu queria que a gente tivesse agora um tempo da nossa ceia. O tempo da nossa ceia vai ser agora. Se você ainda não pegou os seus elementos, você pode ir lá atrás. Obrigado, G. Faz muito barulho quando eu bebo água aqui? Não. Gente, queria dizer que eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Não sei se deu para perceber, mas eu me sinto muito à vontade com vocês. Eu me sinto... Não, de verdade, eu falei que é difícil, mas com vocês fica mais fácil ser comunidade. É verdade, falo isso de coração. Aquela hora que eu falei que vocês são minha maior dificuldade, era só brincadeira. Vocês são uma bênção para mim, a dificuldade sou eu mesmo. Eu sei disso. O pessoal do Convergência aí deve ter passado mal comigo, né? Para fazer a organização e tal, as músicas, banda. Desculpa, gente. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 11, esse eu vou querer que vocês abram, tá? 1 Coríntios, tem mais... o Felipe falou assim, que o culto vai até às 10, se você tiver que ir embora antes, não tem problema, mas se eu puder pedir para que você fique só mais agora nesse tempinho de ceia, depois se tiver que ir embora, só nos próximos 10 minutos, eu acho que vai ser valioso para nós. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, o tema da minha Bíblia está, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Aí, versículo 17, Paulo diz, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. É até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Meu Deus! Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E aí ele fala o famoso versículo da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo.
quantas demais coisas eu as ordenarei quando for aí. Olha só a profundidade desse texto. Esperar para comer. Esperar para comer, se eu não faço isso, eu estou em pecado. A ceia ali, daquele contexto, ela tinha uma dinâmica diferente da nossa. Mas lembra, se você for juntando tudo, que você conseguir lembrar do que eu falei hoje, você vai entender um pouquinho do que está acontecendo ali. Porque a igreja nasceu com pessoas que tinham entendimento de que era um corpo de Cristo, membros da família de Deus, pessoas que foram salvas, foram compradas por um alto preço naquela cruz. E agora eles estavam vivendo, e eram para eles viverem um ambiente de ter tudo em comum, uma comunidade. Mas havia ali divisões entre eles, havia ali entre eles desigualdade, haviam pessoas que queriam comer antes de todo mundo, ou seja, pessoas que achavam que tinham algum tipo de privilégio ou que não sabiam simplesmente esperar o ritmo do outro. Haviam entre eles pessoas que se embriagavam na ceia, do Senhor. Pessoas que não estavam muito interessadas, talvez, em sacrifício, em comprometimento, queriam viver para o seu próprio prazer, da forma com que bem entendessem. E aí Paulo fala, olha, nisso eu não posso elogiar. Na verdade, vocês estão envergonhando as pessoas. Estão menosprezando a igreja de Deus, estão menosprezando o corpo de Cristo, menosprezando a noiva dele. E ele fala, todas as vezes que vocês comem e bebem desse pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós estamos participando da ceia, meus irmãos, quando nós estamos aqui com esse pão e esse cálice, nós estamos dizendo uns para os outros, olha, eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim, mas eu reconheço também o sacrifício que Ele fez por você, e é por isso que nós ceiamos juntos, é por isso que nós fazemos isso juntos. Você comer esse pão e tomar esse suco na sua casa, não necessariamente você está ceando, porque a ceia do Senhor foi instituída para nós temos esse entendimento de que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha uns para com os outros. A ceia era praticada no contexto da comunidade, porque era para que um lembrasse o outro, olha, Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você, e um dia Ele vai voltar, e Ele vai voltar por mim e por você. Ele não vai voltar só pelo Guilherme, Ele vai voltar por nós. Todas as vezes que nós participamos da ceia sem esse entendimento, todas as vezes que nós comemos do pão e do cálice de forma indigna, a Bíblia diz que seremos réus do corpo e do sangue do Senhor. Bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe, nós temos uma oportunidade muito grande, de realmente viver aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero falar para você que eu já tentei sozinho e eu não consigo. Eu preciso da G. Eu não sei ser família sozinho, eu preciso da G. Eu preciso do Rafa na minha vida. Rapaz, não, sério agora. Vocês não fazem ideia que se não fosse o Rafa na minha vida, eu preciso do Felipe. Vem aqui, Felipe, vem aqui. Falei que ia te chamar aqui. Eu preciso do Felipe na minha vida. Eu não consigo viver comunidade se eu não tiver uma outra pessoa do meu lado. Nós precisamos ter esse entendimento de que somos o corpo de Cristo. E quando Jesus deu graça, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Fique em pé no seu lugar.
Bíblia fala que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu quero que você tire um tempo agora para você examinar a si mesmo. Faça um mini tempo de solitude. Entenda aquilo que você tem vivido enquanto comunidade. Como tem sido sua prática de comunidade, assim. Eu descobri hoje que é comunidade. Não mente para mim. Você já ouviu falar sobre isso aqui e só não estava vivendo bem, talvez. Ou talvez está indo muito bem. Mas quando nós estamos aqui juntos, tendo essa oportunidade, eu não quero beber e comer sem o entendimento correto, sem discernir o corpo, sem entender que Jesus morreu por mim e por você. O corpo de Jesus, ele fala, esse é o meu corpo que é dado por quem? Por vocês. Não por Pedro, por João, para vocês. Nesse entendimento, quero que você pegue o seu pão. Esse é o meu corpo, disse Jesus, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, do seu sacrifício naquela cruz. Corpo dado por nós, coma do pão. Ele pegou o cálice depois disso, disse que essa é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, porque assim nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Tem uma coisa que eu gosto muito, e a gente talvez perdeu um pouco dessa prática, mas eu achava o máximo quando os pastores que faziam a ceia, ministravam a ceia, pediam para a gente trocar o cálice com a pessoa que está do lado. E num ato de comunidade, reconhecendo o Espírito de Deus que habita no meu próximo, reconhecendo que existe um vazio em mim, existe um vazio entre nós, mas Jesus naquela cruz preencheu esse espaço, reconhecendo que Jesus não morreu só por mim, mas por você também, que nós somos corpo. Troque seu cálice com a pessoa que está do seu lado e tenta não derrubar no carpete, pelo amor de Deus. Tá meio aberto já. Amém. Se você quiser trocar com mais de uma pessoa, fica à vontade. Daí você já aproveita e dá uma palavra de bênção para essa pessoa também, né? Ela merece. Fala assim: pelos olhos da fé, você não é minha maior dificuldade em praticar comunidade. Pelos olhos do Espírito, eu consigo ser comunidade com você. Amém? Bom, nesse espírito de união, de unidade, bebamos do cálice. Senhor Jesus, nós agradecemos e reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Pai, muito obrigado por nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós, sabendo das nossas dificuldades, daquilo que iria nos assombrar, sabendo, e o Senhor deixou alguns mandamentos que a gente ouve assim e fala, mas como? Amar o próximo como o Senhor me amou. Jesus, o Senhor deu sua própria vida por nós, o Senhor morreu naquela cruz, e agora a gente tem que se amar assim. Mas ainda bem que a gente sabe que é possível, Pai. Porque quando eu olho para mim, eu reconheço esse sacrifício, mas quando eu olho para o meu próximo, eu reconheço que o Senhor fez o sacrifício por nós. Deus nos ensina a viver em comunidade verdadeira. Muito mais do que templos, muito mais do que a instituição
Nós queremos que o mundo saiba que nós te amamos. Queremos dar muito fruto, queremos ser verdadeiros discípulos, queremos permanecer no Senhor. Queremos ser leais, obedecer a Tua palavra. Queremos amar uns aos outros. Pai, se há um princípio por trás de toda a comunidade, é o amor. Se tem algo em comum em nós, é que o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus, nos ajude a reconhecer isso todos os dias e anunciar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio até o dia da sua volta. Ó Pai, nos ajude, é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém.